A jornada da fé consiste, em terceiro lugar, em não esquematizar Deus. O ser humano é tão pretensioso, se não me falha a memória, foi Newton que fez um tratado topológico do inferno. Topologia do inferno, você já ouviu falar uma coisa dessa? Como que o ser humano tenta mapear, fracionar, compreender as coisas que só se compreende não com o raciocínio em si, mas com a sensibilidade. A jornada da fé consiste em não esquematizar Deus, não mapear Deus, mas aceitar as coisas de Deus tais como elas são. Quem é o Senhor aqui? Nós ou Deus? É Deus. Então, nós precisamos entender que Deus sempre tem coisas novas, sempre tem caminhos novos, sempre tem e traz o frescor da manhã sobre as nossas vidas. Veja que coisa interessante. No versículo 11, o texto nos diz o seguinte, e é uma coisa interessante sobre essa ideia de esquematizar Deus. A gente não pode esquematizar o Senhor. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E você pergunta assim: sim, pastor, e o que é que tem de mais isso aqui? Olhe de novo comigo. Eles entraram na casa. Que casa? Na estrebaria. No local, no curral, no quintal. Mas preste atenção na mudança de paradigma. Porque qual foi o primeiro lugar onde eles procuraram Jesus? No palácio. No palácio de Herodes. Porque era lógica. Ora, se eu sou um rei e eu recebo uma revelação de que o rei dos reis vai nascer, onde é que eu vou procurar o rei? No palácio. E por isso que eles foram até Herodes, rei com rei. Foram procurar o Messias. E Herodes disse: não, eu não sei onde ele está. É verdade que isso está acontecendo? Claro. Eles tinham saído das suas terras para homenagear o rei dos reis. Eles precisavam ir para o castelo ou para o palácio. Mas onde é que eles encontraram Jesus? No quintal. Meu amigo, se isso não convencer você da disposição de Deus e do quanto o cristianismo é diferente de qualquer outra religião, e do quanto a narrativa bíblica é fidedigna, nada mais vai te convencer. Porque estrebaria é um lugar muito estranho para receber um rei que for anunciado pelo próprio Deus. Mas eles não estranharam. Mas eles não rejeitaram entrar na estrebaria. Porque se fosse agir pela lógica natural, quando eles tivessem chegado, ele está em Belém, então vamos lá, Belém. E aí a estrela parou ali em cima. Quando de repente eles chegam e encontram um curral, aí, opa, peraí, eu acho que a estrela se enganou. Então, eu acho que aqui o que a gente está vivendo é uma ilusão. É como muitas pessoas estão fazendo da religião. Estão pensando o seguinte: se decepcionam, porque os paradigmas de Deus não são os nossos, porque os meios de Deus não são os nossos. As pessoas imaginam segundo o seu esquema, segundo a sua agenda, segundo os seus desejos, segundo as suas interpretações, e chegam com tudo dizendo que ali está Deus. E aí de repente não encontram no palácio. E aí dizem: a minha religião é uma ilusão. Há uma decepção muito grande com a religiosidade nos nossos dias, porque as pessoas estão prometendo coisas que Deus não prometeu na Bíblia. Porque as pessoas estão fazendo da religião o que Deus não quis nunca que ela fosse. Para andar com Deus, para conhecer Deus, para que a nossa jornada de fé seja legítima,
cima, nós não podemos esquematizar Deus, porque de uma hora para outra a esquina vira. De uma hora para outra acontece uma curva, e se nós não estivermos andando com o coração, nós não conseguiremos entender. Mas o que me surpreende desses reis é o seguinte: é que quando eles chegam diante da casa, quando eles chegam diante do local onde Jesus estava, ali na manjedoura, num coxo. Manjedoura é um nome muito bonito para coxo de vaca. Era ali que Jesus estava. Eles não estranham. Olha o que o texto diz. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Que louvor lindo! Que manifestação legítima de adoração! Encontrar no lugar tão pobre o significado da grandeza do Deus majestoso. Aleluia. Que sentido tão especial do que significa espiritualidade. De ver a Deus não nos palácios, de perceber Deus não nas vitórias, mas de perceber Deus nas coisas simples, nas coisas humildes, nas coisas que humanamente não trazem nenhuma glória e nenhuma satisfação. Esse é o Evangelho de Jesus. Uma das coisas que me encantam no cristianismo é que ele nos ensina a enxergar Deus em tudo. Essa é a jornada cristã, mas se nós esquematizarmos a nossa religiosidade, nós não conseguiremos encontrar Deus onde Ele está. Jesus, ao citar a parábola do bom samaritano, ele fala de um homem que olha para um moribundo e se apieda. Aonde está Jesus na parábola? Aí você diz, Jesus é o bom samaritano. E eu digo, perfeita a sua interpretação, porque é ele mesmo o bom samaritano. Mas não se esqueça que a face de Jesus também está no moribundo, porque ele mesmo disse: todas as vezes que você fez a um desses meus pequeninos, era a mim que você estava fazendo. Jornada de fé não pode esquematizar Deus. Precisa ter sensibilidade para perceber onde Deus está agindo e o que Deus está fazendo. E essa é a mais plena e mais perfeita jornada de vida. Mas para isso, é preciso que a nossa agenda esteja aberta. Nós não podemos fechá-la.